Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de filosofia Rafael. Estamos aqui no canal Horus em Foco para mais um vídeo. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco Tecnologia e o tema é Explorando a Inteligência, como está ali. E gostaria de pedir para vocês, antes de iniciar aqui a nossa discussão, a nossa reflexão, que você sempre procure nos seguir nas redes sociais. Então, estamos no Instagram e no TikTok como Horus em Foco, assim também como no YouTube, onde boa parte dos vídeos são postados, e também no Facebook, Horus Horus. Você pode curtir a nossa página, a nossa rede social, tecer comentários, acompanhar o nosso canal, compartilhar o material que é produzido, se você entende que ele é bacana. Então, é isso. Espero que vocês possam gostar da nossa reflexão de hoje. E o nosso quadro que falamos sobre tecnologia, ele é evidente que muitas vezes a gente vai fazer uma abordagem aqui que fale sobre aplicações tecnológicas em vários campos, como, por exemplo, a engenharia, a medicina, ou próprias plataformas inteligentes, enfim, sistemas inteligentes, que envolve todo esse aparato tecnológico, mas é importante colocar que a minha formação é filosófica, então sempre que eu falar de tecnologia, eu farei uma análise filosófica sobre o tema e trarei ali abordagens que envolvem também a própria tecnologia aplicada, vamos colocar assim, mas principalmente os impactos, os efeitos, os ganhos que essa tecnologia pode ou não produzir dentro da sociedade, dentro do convívio humano. Tá? Então, geralmente eu farei essa análise mais filosófica dessas aplicações. Então, gostaria de deixar bem claro esse ponto. Então, vamos lá para o debate de hoje. Por que eu pensei em trazer esse tema, explorando a inteligência? Eu já trouxe no meu canal várias análises sobre a inteligência artificial, e é um tema que será muito recorrente no meu canal, até porque está aí na sociedade, está sendo debatido, está sendo aplicado, a nossa vida está indiretamente ou diretamente falando, imergida em processos em que há uso de inteligência artificial. Então sempre será um tema que eu estarei abordando, é um tema que eu estudo também na minha formação, mas também é importante para a gente entender a inteligência artificial e até analisar até que ponto ela tem ou não proximidade, similaridade com a inteligência humana. A gente precisa entender o conceito de inteligência. Então, a inteligência, e eu vou estar aqui comentando, ela flerta com definições da própria biologia, mas também da filosofia, que tem essa definição, que tem ali todo um estudo voltado para a inteligência, e aí eu vou estar explicando esses conceitos. Também hoje a gente fala dessa inteligência computacional, dessa inteligência artificial, e aí a gente pode fazer essas análises, essas comparações e perceber até que ponto elas se conversam, elas têm ou não proximidades. Então hoje eu diretamente não vou falar de inteligência artificial, vou falar da inteligência em si, e depois, que vai ser um novo quadro, sequência desse, eu irei novamente, dentro dessa reflexão, fazer algumas análises para perceber se necessariamente há ou não essa similaridade, essa proximidade
com aquilo que os especialistas, né, da ciência da computação, eles vão chamar de redes neurais. O neural vem aí de neurônio, então até que ponto de fato esse termo é correto, é aplicável a essa inteligência que não é humana, que não é biológica. Então a gente vai fazer essas comparações. Eu gosto muito do Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista, e muitas falas aqui eu estaria trazendo a noção, o conhecimento, as contribuições e reflexões que ele faz. Muitas coisas eu concordo com ele, então algumas coisas talvez, não que eu discorde, mas eu trago ali alguns elementos. Pensando em outros autores também, o Harari é um cara que eu uso muito. Então, assim, quando a gente usa autores, não é que a gente tem um alinhamento total com esses pensadores. Como o Harari, por exemplo, eu tenho também proximidades e críticas, principalmente alguns posicionamentos políticos dele. Mas ele tem um material, livros muito interessantes. O Homo Deus, por exemplo, é um livro que eu li, gosto e trago sempre algumas abordagens que está presente nessa obra. Então a gente vai fazer toda essa reflexão. Então, chega de blá 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 e vamos diretamente para a abordagem do tema. Então, antes de falar necessariamente ali de passar os slides, eu gostaria de colocar que um dos primeiros pensadores dentro assim da tradição mais grega, europeia, que fala sobre inteligência, e foi um cara também que eu tive um cuidado de estudar, é o Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco. E Aristóteles, ele vai fazer uma reflexão muito interessante, que é válida para os dias de hoje também, que é trazer a inteligência não só do ponto de vista mental, da abstração, da racionalidade, de você abstrair objetos e fazer ali uma reflexão sobre ele. O Aristóteles ele vai trazer essa ideia que primeiro você faz uma experiência, né? Então o conhecimento ele começa no processo de experimentação, de experiência pelos sentidos. E aí ele faz toda uma discussão no De Anima, por exemplo, se os sentidos estão necessariamente num equilíbrio, num contexto que lhe permite fazer ali toda uma análise, uma apuração, uma percepção correta do objeto. E aí, quando esses sentidos estão bem ordenados e você consegue fazer ali uma captação do objeto, esse objeto vai para sua mente, e aí uso aqui o pensamento do filósofo Immanuel Kant, que também leu e usou muito Aristóteles para trazer aí as suas análises. Depois que esse material, esse objeto, ele é percebido, é como se na sua imaginação, e aí eu estou usando Aristóteles e Kant também, a sua imaginação, ela cria uma representação. Bacon também, Francis Bacon, John Locke, fala também sobre essa questão do processo de conhecimento. E aí essa imagem que forma na sua mente é como se você tivesse uma matéria mental, e aí é Kant, que agora você vai ter como se fosse exatamente uma matéria dentro de você, porque a sua mente foi modificada depois que você teve contato com o objeto e entrou dentro de você, criou-se dentro da sua mente uma imagem, uma representação que você não tinha desse objeto. Então é como se você tivesse ali uma matéria na sua mente que corresponde ali ao significado, à interpretação desse objeto. Eu gosto muito também do Peirce, né? Que é também um filósofo norte-americano que trabalha muito com a semiótica, e ele vai trazer também essa questão do símbolo, né, do signo, que no contato com o objeto vai formar ali um signo na sua mente, uma representação desse objeto, e que para o Peirce, por exemplo, ela é fidedigna com o objeto. Claro, né, desde que você tenha também guardado determinadas condições para esse processo de conhecimento.
E aí o Aristóteles, né, voltando no Aristóteles, ele vai dizer assim, então chega um momento que o ser humano, a mente humana começa a fazer ali todo um processo de intelecção a partir do processo que você tem a memória daquela experimentação que você fez, você percebeu aquele objeto, criou a representação, e aí depois você começa o movimento do pensamento pelo pensamento, ele fala muito isso na metafísica, no seu livro Metafísica, e nesse processo você vai fazendo ali uma forma de você dissecar aquele conceito e entendê-lo nas suas minúcias, partindo do simples para o complexo. Isso também é mais ou menos o que seria a dialética platônica. Só que a dialética platônica, ela também acontece muito no diálogo. Então você vai dialogando com o interlocutor, no caso Sócrates vai fazendo questionamentos, e aí, em cima desses questionamentos, esse interlocutor vai trazendo definições, e Sócrates vai definindo ali cada elemento da definição, sobre um tema qualquer, para depois ver se ele cabe no conceito geral que define aquele objeto. Tá? Então, de várias nuances que você vai abrindo e você vai fazendo ali várias divisões, subdivisões, você volta para o conceito geral e vê se aquelas terminologias, aqueles significados atende aquele objeto, corresponde ao significado maior daquele objeto. Basicamente é a dialética. Então Aristóteles traz esses elementos, né, sobre a questão da inteligência. E depois Aristóteles ele vai dizer assim que a inteligência não é só intelectual, intelectiva, ela também é prática. A sabedoria prática. A inteligência não é só no sentido mental, mas é também no sentido da ação, que é o que ele vai trazer na Ética Nicômaco. Então, quando a gente fala de inteligência, muitas vezes a gente pensa no pensamento. A gente meio que relega a questão do pensar. Mas a inteligência também está associada à questão do agir. Tá bom? Dentro desses pensadores. O Kant vai trazer a ideia que o ser humano, dentro da sua gênese mental, ele tem ali a capacidade de raciocinar que é inata. Então, quando a gente leva para a biologia, por exemplo, a gente vai entender o que seria esse natismo. A capacidade de pensar e refletir não é uma coisa que necessariamente você aprende, mas você já tem as predisposições, os elementos constitutivos do pensar dentro de você e que depois ele vai se manifestando conforme você vai tendo contato com objetos, com pessoas, com situações. Então, basicamente, gostaria de fazer primeiro essa introdução e agora vamos lá para esse processo de explorar a inteligência, e aí eu vou trazendo também alguns elementos, alguns pensadores para conversar com essas terminologias. Então, conheça os tipos de inteligência, a importância do seu desenvolvimento e as perspectivas futuras deste campo em rápida evolução. Então, olha só, o primeiro elemento é o que é inteligência, né? Vamos fazer aqui uma definição. Embora eu já coloquei alguns elementos partindo desses autores filósofos, mas aí a gente vai aprofundar um pouco mais o que é inteligência, tá? Então, primeiro, existe tipos variados de inteligência. Ali está citando algumas, tá? Mas tem vários outros, mas eu estou apenas citando, eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas temos inteligência lógica, inteligência linguística, musical, espacial, corporal, sinestésica, interpessoal, pessoal, né, que está repetido ali, e intrapessoal. Então, todas essas inteligências, elas são diferentes. Elas têm aplicações diferentes. Por exemplo, quando você fala da inteligência corporal ou espacial, está associado, por exemplo, a você ter um conhecimento do seu corpo e do espaço em que ele está inserido. Como você se movimenta, como você se esquiva, como você, por exemplo, se locomove, tá? Se você corre de forma adequada, se você consegue correr com perfeição, você precisa ter um conhecimento ali do corpo, do impacto que o seu pé
vai ter ali com solo, e enfim, para ter um melhor desempenho, dependendo da forma que você pisa, você tem que mudar essa forma para você ter mais velocidade. Então isso é inteligência corporal, por exemplo. Ali fala também de inteligência interpessoal, que está ligada às relações que você estabelece com os outros. Tem muitas pessoas que são inteligentes do ponto de vista intelectual, sabe muitas coisas, conhece muitos conceitos, informações sobre vários temas, mas ela tem ali uma dificuldade de lidar com o outro, de interpretar o outro, de aceitar o outro, de conviver. Então ela não tem ali uma inteligência interpessoal, ou ela não desenvolveu devidamente esse aspecto da inteligência. E a intrapessoal, porque a gente também se relaciona conosco. A gente também precisa se aceitar, se entender. Eu até lembro aqui do conceito do Nietzsche, do amor fati, que é essa coisa de você saber aceitar aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar. Inclusive aceitar os seus erros. Clarice Lispector também, importante escritora brasileira, ela fala sobre essa questão que você tem que lidar com seus defeitos, aquilo que muitas vezes é rotulado como os defeitos, porque dependendo do defeito, se você tirar, você deixa de ser você. Não é que nós somos nossos defeitos, mas também algumas coisas que compõem essa ideia, esse rótulo de defeito, pode ser um elemento que compõe a sua personalidade. Então, a gente precisa entender, né, essas questões, e isso está associado a esse amor fati, essa inteligência intrapessoal, de você também aceitar aquilo que você também não consegue mudar em você. Não significa você ser negligente, você ser conivente com coisas que podem ser melhoradas, mas também você entender que a gente não pode tudo, a gente não é onipotentes. A gente tem também nossos limites, né? E aí, inteligência. Olha só essa definição. Capacidade mental de aprender, compreender e aplicar conhecimentos, mas principalmente resolução de problemas de ordem vital, assim como social, dentre outros. Então, olha só os elementos do que compõe a inteligência. Primeiro é uma capacidade de aprender. Ao mesmo tempo, eu usaria a palavra apreender, né, com um E a mais aí. Apreender está associado a aprender. Então, quando você aprende, é porque você aprendeu alguma coisa que estava fora de você, ou às vezes até está dentro de você, mas que você não tinha consciência, você não sabia lidar com aquilo. Então, quando você apreende, você também aprende, porque aí você começa a fazer esse movimento de tentar se entender, de tentar se aceitar, né? E aí quando você aprende esse elemento, você pode, depois que você aprendeu, você pode depois tentar entender, compreender. Aí já é um movimento do pensamento sobre ele mesmo, para fazer uma compreensão, um aprofundamento daquilo. É como se você vivesse uma experiência, por exemplo, sei lá, você toma um susto qualquer, e aí depois você para e fala assim, peraí, deixa eu entender o que foi esse susto. Então, primeiro você apreendeu no sentido de ter ali uma experiência chocante, e aí depois você vai compreender o que foi aquilo, o que significa aquilo, como eu posso lidar com isso. Já aconteceu, e agora? O que eu faço? Como eu lido com essa situação? Né? Mas aí, o que é a inteligência? Eu gosto muito dessa expressão, que o principal elemento da inteligência está associado a você resolver problemas. Problemas. Num primeiro momento, de ordem vital, assim também como social. Por que primeiramente de ordem vital? Nesse sentido, Miguel Nicoleles, se pegar a própria biologia em geral, e aí eu posso usar também Maturana e Varela, que são também escritores bem interessantes no seu livro A Árvore do Conhecimento. No primeiro momento, você desenvolve a inteligência
para resolver problemas que, se você não resolvê-los, você simplesmente vai morrer. Você não vai continuar vivo. E muitas vezes, muito desses problemas da existência, eles são inclusive inconscientes, involuntários, no sentido que você não tem ali uma racionalidade atuando para, de alguma forma, mover esse processo. Vou dar um exemplo bem simples. Eu gosto muito da expressão da inteligência biológica, que o Daniel Goleman fala no seu livro Inteligência Emocional, porque como que uma criança recém-nascida, ela não aprendeu a mamar, a sugar ali o leite da mãe, ela não tem consciência que ela está se alimentando, mas ela já tem esse mecanismo ali implícito, intrínseco, e se ela não tiver esse mecanismo atuante, ela certamente morreria. E aí, nesse sentido, a gente chama de inteligência biológica, porque a criança já estava meio que programada a ter esse comportamento. Mas aí existe aquela inteligência que vai nascer de situações novas, que você não está programado intrinsecamente para responder àquele estímulo, e que ali o seu corpo, a sua mente, evidente, né, corpo e mente, tá ali atuando juntos, vai desenvolver ali uma resposta para atender aquele problema, sempre fazendo um processo de ajuste com o meio, e aí você vai ver se aquilo vai atender aquela sua necessidade. Você teve ali um processo de inteligência. E aí você teve também um processo de criatividade, de adaptação, a gente poderia colocar também, pensando em Piaget, pensando em Vygotsky. Mas essa é a questão, né? Você resolver problemas imediatos ali para a sua vida. Mas também não é só o problema de alimentação, problemas de você se aquecer, problemas de você fugir de uma ameaça, sei lá, de vida, de um predador, mas também problemas de relações sociais. De você, por exemplo, saber se relacionar, como também um critério de sobrevivência. Saber que você, muitas vezes, os seres que sobrevivem no cenário da existência, boa parte deles, para sobreviver, eles precisam ter ali conexões com outros seres da mesma espécie. Então existe ali uma relação social. É claro que quando a gente fala de social, na sociologia, a gente está falando de humanos. A gente não tem relação social com animais. A gente tem relação social com seres humanos. E aí existe todo um processo colaborativo entre esse outro humano que também tem consciência, que tem linguagem complexa, e aí vai acontecendo todo um processo de evolução. Aí você vai ter uma inteligência social, que vai criar ali mecanismos para a sobrevivência do grupo, e assim por diante, tá bom? Ali fala também da inteligência emocional, que é essa habilidade de gerir emoções próprias e dos outros. Identificar e expressar sentimentos de forma adequada. As palavras, elas sempre são insuficientes, né? Quando ali a expressão tá de você gerir emoções próprias e dos outros, é meio falacioso, né? Porque a gente não tem, a gente administra, mas não controla as nossas próprias emoções, quem diga dos outros. A gente, de certa forma, é mais escravo do que necessariamente líder. Mas não significa que você não consegue ter desempenhos a partir de treinos, de hábitos, até de, sei lá, vou usar essa expressão aqui de programação neurolinguística. Você consegue ter ali comportamentos, práticas que vai fazendo com que você consiga ter algumas adequações e não reagir de uma forma tão instintiva diante de determinados estímulos, que seria essa inteligência artificial, inteligência emocional. Então, diante das emoções, muitas vezes, se você pegar um mecanismo biológico, é você ter respostas rápidas e diretas e instintivas. Mas com o tempo, dentro da sociedade, você vai desenvolvendo essa capacidade de saber quando aquela resposta não se aplica. Quando aquela resposta instintiva, direta, programável, não é adequada
para aquela situação que você está vivendo. E aí isso tem a ver com a inteligência emocional. Estou fazendo de uma forma meio genérica, mas depois eu posso trazer aqui um vídeo sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito. Eu falei que eu não ia falar profundamente hoje de inteligência artificial, mas vou fazer aqui algumas referências. Então, por exemplo, a gente tem, para pensar dessa inteligência artificial, que aí a gente pode pensar até que ponto ela é humana, humana não, até que ponto ela é inteligência, porque a inteligência artificial, ela está baseada num processo de uma programação, de todo um processo em que existe ali o ser humano programando a máquina, desenvolvendo essa máquina com códigos, com linguagem ali computacional, para ele dar respostas que lá no fundo não é o próprio sistema que desenvolve, mas o humano que está fora do sistema, que programa esse sistema, essa máquina, para responder naquela situação, aquela programação que você mesmo fez ali, a montagem, a estruturação, né? Que você codificou, que você programou. Então, a robótica, por exemplo, ela é um processo, está escrito ali, né? Automação de tarefas na produção industrial, logística e saúde. Então, a robótica, ela tem várias aplicações e geralmente a robótica, ela está nesse processo de automação de processos, operações simples, mais repetitivas do ser humano, que não envolve muita complexidade e que você consegue simplesmente depois programar uma máquina que vai replicar, que vai reproduzir esse mecanismo, esse comando. Então, por exemplo, se você pegar ali o exemplo ali, você tem ali tanto uns carrinhos que pega aquele objeto e coloca nas prateleiras ali para organizar ali no estoque, como você tem também, nesse caso aqui, aqueles carros que fazem aquela varredura de pó, limpeza ali do chão, com um processo ali de aspiração, que não é uma coisa muito complexa, e que você consegue automatizar essa operação humana para uma máquina. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitas montadoras de veículos, você vê ali, que a princípio é uma coisa muito complexa, mas você vê ali toda a montagem do veículo feito por máquinas, né, de você, sei lá, apertar um parafuso, encaixar uma peça na outra, e aí ele vai fazendo montagens que antigamente o ser humano fazia e que hoje a própria máquina programada, automatizável, autômata, dentro da robótica, ela consegue operar. Aí você tem, por exemplo, assistentes virtuais como os chatbots, né, que conseguem programas capazes de entender e executar comandos de voz ou texto. Então, a gente manda ali uma mensagem, às vezes no WhatsApp, e vem uma resposta eletrônica. No aplicativo do banco, por exemplo, você consegue conversar várias mensagens de texto ou até de áudio, que ele consegue identificar e te dar uma resposta prática, mais imediata, porque ele tem ali a capacidade tanto de interpretar texto programado para determinados comandos, né, fáceis, como também de áudio. Então você tem também aqui os carros autônomos, que já é uma realidade. Existem alguns países como Estados Unidos que você ainda assim, no geral, está em teste, mas você já tem essa criação desse carro, que ele consegue operar, dirigir, desviar, seguir ali uma rota, sair de um endereço, chegar no outro, sem necessariamente precisar da intervenção humana, e no máximo ali talvez ele vai conduzir esse humano, mas não que o humano necessariamente, depois de programar desse lugar a outro, no computador de bordo ali do carro, vai fazer todo o processo de locomoção. E aí
a gente pode também depois conversar um pouco num outro momento sobre a questão ética que envolve a liberação ou não desses carros autônomos, em tomar decisões quando você tiver que fazer escolhas de acidentes, no sentido que em qualquer situação vai ter danos. Então ou se você atropela, um exemplo aqui, um cachorro ou um gato, você vai atropelar um dos dois, mas qual que você deve atropelar? Uma vez que você tomar essa decisão, você precisa programar essa máquina a falar, não, por exemplo, né, ela vai atropelar o cachorro, o gato. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas isso é uma escolha que muitas vezes não acontece, nem com seres humanos. É raro você lidar com a situação tão imediata ali, no caso como está dirigindo, que você tem que escolher um ou outro. Mas não significa que em algum momento não possa acontecer, e uma vez que a máquina está operando, no caso aí o carro autônomo, ele precisa tomar uma decisão, que ele é programado para isso. E aí entra várias questões. Uma vez que ele tomou a decisão, sei lá, de atropelar o gato, quem decidiu isso? Foi o dono da empresa, da Tesla, por exemplo, que decidiu isso, com a anuência da sociedade, ou foi uma decisão ali do dono, de uma forma totalmente unilateral, não democrática? E aí, uma vez que, sei lá, o gato morreu e tem que ter ali algum tipo de responsabilização, quem vai ser punido? Né? Então, o motorista, o dono do veículo, né, a produtora do veículo, a empresa que fabrica o veículo. Então, a gente vai ter ali várias questões para discutir como que vai ser todo esse processo ético nesses casos. E aí nós temos aqui, por exemplo, a indústria 4.0, uso de tecnologias, IoT, IA e Big Data na automação da produção. Então hoje a gente já tem, para além ali apenas da robótica, você já vai ter ali todo um sistema produtivo que você vai ter essa internet das coisas funcionando, acessando dados, e não só necessariamente obedecendo comandos que um programador fez, mas tendo ali um processo de acesso a dados que pode necessariamente, em cima desses dados, fazer com que ela tenha um outro comportamento. Né? Então, a internet das coisas está associado a não só essa coisa ter acesso à internet, mas meio que ela tomar algumas decisões, no primeiro momento mais simples, diante daqueles dados que ela está acessando, daquele estímulo que ela está recebendo. Então, mais uma aplicação aí da inteligência artificial. Então, desenvolvendo a inteligência. Exercícios mentais, né, atividades que requerem foco, concentração e raciocínio estratégico, exercícios físicos, atividades que promovem o bem-estar físico e mental, como yoga, natação, caminhadas, leitura de ficção ou não ficção para ampliar vocabulário e conhecimento em geral. Então, assim, a inteligência ela se desenvolve de forma mental, física. Quando você está lendo um livro, você está lendo, está procurando, sei lá, entender ali os conceitos, e aí você também já está, de alguma forma, desenvolvendo a sua inteligência a partir daquele novo aprendizado, assim como quando você faz experiências físicas, quando você corre, quando você joga um esporte, a todo momento você está aprendendo, você está evoluindo, né? Então você tem várias aplicações da inteligência. Aplicações da inteligência no campo da ciência, né? Pesquisas em áreas como biologia, física e química, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então hoje já é uma realidade, principalmente quando a gente está fazendo uma interação aqui entre inteligência humana usada para desenvolver a ciência. A gente sabe que a ciência ela é uma descoberta humana, assim como a técnica também. A técnica, a gente pode até, tanto do ponto de vista da inteligência como do ponto de vista técnico, descobrir ali que existe, talvez,
a gente poderia fazer essa afirmação que alguns animais têm algum nível, né, de inteligência e de técnica, mas nada igual ao ser humano que produz uma ciência, que pega um objeto, isola ele no laboratório, faz um estudo, faz vários testes, e aí chega a determinadas conclusões, extrai leis sobre aquele objeto, enfim, sobre o comportamento que ele vai ter diante daquele estímulo. Então, todo esse arcabouço científico, ele está dentro de uma prospecção humana, né? E aí, aplicações da saúde, avanços em diagnóstico, terapias e tratamentos médicos para uma vida mais saudável, educação, novas formas de ensinar e avaliar aprendizados dos alunos. Inclusive, hoje, a gente tem muitas plataformas inteligentes. Se você pensar a IBM, por exemplo, com o Watson, ela iniciou esse processo de uma das pioneiras, né, nesse processo de plataformas inteligentes, e que você vai ter todo um monitoramento do estudante, onde ele está aprendendo, onde ele está tendo dificuldade. Você consegue ter ali todo um processo de mapeamento dessas deficiências, defasagens de aprendizagens do estudante. É muito interessante que você consegue, por meio dessas plataformas, fazer aí todo esse aferimento, né? E nos negócios, né? O uso da IA para aumentar a eficiência de empresa, evitar fraudes, personalizar o atendimento ao cliente. Tem um blockchain aí que tá um pouco associado a essa questão de evitar fraudes, né? Invasão de sistemas. A internet das coisas, a IoT, descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Olha só que interessante, a gente estava falando, por exemplo, do carro autônomo e a questão da internet das coisas, IoT, e tá um carro autônomo, ele pode, e ele tá, né, pelo computador de bordo, ele tá conectado a um satélite, que é um outro equipamento tecnológico também, internet das coisas, que vai trazer informações para ele, por exemplo, sobre localização, sobre mudança do tempo, que aí vai ajustar aquele carro autônomo a tomar uma decisão, e aí muitas vezes você tendo essas interações desses objetos, você vai ter várias operações muito complexas e que já é feita sem necessariamente precisar da intervenção humana. Então, é um pouco isso que está sendo colocado aqui. E aí você tem, por exemplo, no caso da inteligência artificial, a gente sabe que hoje ela já consegue ser aplicada na criatividade artística, musical. Então hoje você já tem inteligências artificiais que produzem música, que produzem obras de arte, que é o caso ali como está mostrando ali no desenho, né? E, inclusive, você já tem aplicativos que conseguem simular danças, passos de danças. Então, sei lá, você pode ter ali uma inteligência artificial tendo ali de forma gráfica uma demonstração de passos de dança que você não precisa de uma pessoa necessariamente ter gravado um vídeo fazendo aquela performance. Então, você consegue ter todos esses avanços que ajudam de alguma forma você também a se desenvolver. Eu gosto muito, né, de um pensador, tem tanto Bush como também Sky Guest, que fala da inteligência aumentada, que depois a gente vai aprofundar um pouco isso, que era um pouco diferente da inteligência artificial, mas essas aplicações, por exemplo, esses modelos aqui, pode ser entendido dentro desse modelo de inteligência aumentada, porque a interação do humano com a máquina, com o computador, com o celular, com aplicativos que ajudam esse ser humano a se desenvolver. Não necessariamente apenas o substitui, mas o estimula a evolução, ao desenvolvimento, né? E assim por diante. E aí tem algumas curiosidades, né, sobre a inteligência, proporção cérebro versus corpo. Humanos têm a maior proporção entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo. Então, dentro assim da cadeia dos seres vivos, nas espécies, o ser humano é aquele que teria um cérebro maior comparado com o seu corpo.
E aí isso mostra que ele tem um cérebro maior, ele faz mais conexões, ele tem mais neurônios, e por isso que também ele desenvolve muito mais inteligência do que outros seres. Outro ponto interessante, né, a idade, né, o cérebro humano atinge seu pico de plasticidade e desenvolvimento por volta dos 23 anos. Então, dentro ali do crescimento do ser humano, já tem pesquisas que falam que essa plasticidade, essa evolução, essa mutação, eu vou usar esse termo, talvez não seja o mais adequado, do cérebro, do seu desenvolvimento, ele acontece até os 23 anos, e não significa que depois, né, quando você estuda, por exemplo, neuroplasticidade, você vai ter ali processos cerebrais que vão recuperar necessariamente alguns movimentos que você pode ter perdido por conta de acidentes, por conta, sei lá, de algum tipo de disfunção, mas o cérebro ele vai se adaptando para condicionar ali a sua vida de uma melhor forma possível. O cérebro ele é muito inteligente, né? E aquela questão ali genética versus ambiente, a inteligência é influenciada pela interação entre fatores genéticos e ambientais. Se você pegar, por exemplo, Piaget, ele vai falar sobre a questão que existe o genótipo, existe ali elementos, predisposições, capacidades, inclusive para pensar no Kant, né, que seria algo mais inato no indivíduo, mas que isso ele necessariamente vai se desenvolver a partir de uma interação com o ambiente. Então, nesse processo de genótipo, fenótipo, você vai desenvolvendo ali elementos de inteligência que vai te configurando, que vai te adaptando, que vai fazendo com que você evolua. E aí, pensando aqui, eu já citei o Miguel Nicoleles, o Maturana e Varela, com esse livro aí que eu comentei do Árvore do Conhecimento, que é um livro espetacular, que vai falar do processo autopoético, que é uma coisa que está se tentando, até um certo ponto já conseguiu, mas não em todos os sentidos, similarmente fazer com a inteligência artificial, que é essa autocapacidade de se gerir, de se corrigir, de se repensar, de se reprogramar. Eu já comentei isso quando eu li aquele texto do Harari, aquele artigo curto, né, sobre essa questão, até que ponto a inteligência artificial vai desenvolver essa capacidade autopoética dela mesma, fazer intervenções em si mesma, ampliar os seus mecanismos de aprendizagem, de memória, de conexões, que aí entra a questão das redes neurais. Perspectivas futuras, né, inteligência artificial mais próxima da natural. Então, o ponto aqui, talvez, é entender que aí entra o próprio Miguel Nicoleles, quando ele fala que a inteligência ela não é nem inteligência e nem artificial, porque a inteligência é um fenômeno do ser humano e dos seres vivos, primeiramente, dos organismos, mas que a inteligência artificial ela consegue copiar, reproduzir determinados aspectos da inteligência humana, e a ponto que a cada dia que passa, ela consegue ter similaridades mais próximas. Mas não significa que as redes neurais e o cérebro humano, as sinapses, são as mesmas coisas. É uma similaridade que existe aí um abismo de distância entre elas. Em algum momento eu vou aprofundar um pouco mais essa questão, né? Desenvolvimento de sistemas que conseguem aprender semelhantes às experiências como os humanos através do Deep Learning, que foi o que eu comentei agora. Inteligência coletiva, sistemas capazes de interagir e integrar, na verdade, processos e informações coletadas de várias fontes para gerar soluções e reduzir erros. E inteligência quântica, que talvez hoje é um nível mais evoluído depois da física quântica, o computador quântico, que tem aí uma fusão entre computação quântica e a teoria da IA para desenvolver sistemas mais eficientes e seguros. Talvez hoje a área mais evoluída da computação está nesse modelo de computação quântica, que também não necessariamente é a física quântica, mas é um termo, um conceito que você utiliza para dizer que os processos computacionais é semelhante
aos processos quânticos. E aí a gente encerra, basicamente, a nossa reflexão de hoje, que era teve esse intuito de definir, entender a inteligência do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista biológico. Embora eu não seja biólogo, então não estou aqui me colocando como esgotamento desse conceito do ponto de vista da biologia, mas trazendo aqui alguns elementos e fazendo algum processo de aproximação, de comparação, se de fato a inteligência artificial ela pode ou não ser semelhante, igual ou superior à inteligência humana. Que isso vai ser um processo que a gente vai discutir em outros vídeos, e não nesse vídeo de hoje. Mas hoje o intuito é realmente definir o que é inteligência, minimamente. A gente saber depois como que ela atua, como ela surge, como ela age, e aí ver se existe alguma proximidade ou não com a inteligência artificial, que vai ser o tema do próximo vídeo sequente a esse. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gostaria de pedir que você possa curtir, comentar o vídeo, é muito importante para a gente. Compartilhar também esse material, se você entende que é interessante. E Horus em Foco fica por aqui no quadro Tecnologia, explorando a inteligência. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.